E vamos então começar falando justamente sobre a produtora Bel Air, né? Já que o filme objeto da análise de hoje é a criação da Bel Air. Deixa eu conferir se está saindo bem aqui para vocês. Ótimo. Bom, vamos falar dessa produtora Bel Air porque o Copacabana só existiu em razão dessa produtora, né? Definitivamente, né? Então, analisar o filme também, analisar o ecossistema, analisar os entornos dele, não exclusivamente o que está ali na imagem o tempo todo, né? E embora a Bel Air esteja ali nas imagens também, né? A produtora esteja ali. Bom, essa produtora foi responsável por produzir, né, esse filme em questão, e a origem dessa produtora, assim, né, pode-se dizer, eu costumo dizer que ela advém da quinta edição do Festival de Cinema de Brasília, né, no qual os cineastas Rogério Sganzerla e Júlio Bressani estiveram presentes nesse festival, cada um apresentando um dos seus filmes, né? A Mulher de Todos, do Sganzerla, e O Anjo Nasceu, do Júlio Bressani. E desse encontro, né, que surge esse impulso de montarem uma produtora radical para que os filmes da dupla pudessem se tornar ainda mais experimentais, não é? E esses filmes, então, da Bel Air, eles caracterizam uma segunda fase do cinema marginal, né? Que é o movimento que a Bel Air se insere, né? Enquanto os filmes anteriores do Júlio Bressani, como O Cara a Cara, né? E o filme anterior do Sganzerla, como O Bandido da Luz Vermelha, eles rompem com o cinema novo, mas ainda assim, do movimento, eles incorporam preceitos estéticos bastante claros, né? Mas aí é com o segundo filme do Bressani, Matou a Família e Foi ao Cinema, o filme baiano, Meteorango Kid, e os filmes da Bel Air, sobretudo, né? Que há um rompimento radical com o cinema novo, né? Então, a Bel Air está inserida nesse contexto do cinema marginal também, que seria um momento maior ainda, né? Eles tiveram que investir um valor, né, para fazer esses filmes todos, né? E o Sganzerla já havia acumulado um valor interessante, né, um valor monetário significativo por conta dos seus dois primeiros longas que tiveram sucesso de bilheteria, O Bandido e A Mulher de Todos. Deixa eu confirmar que está bem enquadrado a apresentação para vocês, tá? Porque eu não consigo ver e eu fico na dúvida às vezes. Enfim, o Sganzerla tinha esse dinheiro, o Bressani tinha um dinheiro também, porque ele vinha de uma família rica e ele já era um cineasta renomado por 3 longas-metragens, né? E a Helena Inês era uma atriz já bastante renomada, que tinha atuado no teatro, em novelas, em programas de televisão, em diversos filmes do cinema novo. Então, a Helena era a figura mais experiente ali. Né? E foi com isso que o trio realizou olhem só, o trio realizou entre março e setembro, né, de 1970, a produção de 6 longas-metragens e um curta-metragem. Então não é pouca coisa não, né? Então aqui eu trouxe as imagens dos 6 filmes produzidos pela Bel Air em 4 meses, né? Bastante coisa, né? Então cada diretor se encarregou de fazer 3 filmes, né? Totalizando 6. Né? Esses são os filmes mais subversivos da época, sem dúvida nenhuma, né? O Sganzerla fez o Copacabana Mon Amour, que é objeto de estudo da nossa live de hoje. Fez também o Sem essa Aranha e o Carnaval na Lama. E o Bressani fez mais 3 filmes: Família do Barulho, Barão Olavo, O Horrível e Cuidado Madame. E há um 7º filme ainda, que é esse aqui, bastante interessante. Esse é um curta-metragem em formato de Super 8,
Todos os longas-metragens foram feitos em 35mm, somente 2 foram feitos em 16mm, o Sem essa Aranha e o Cuidado Madame. Mas o filme A Miss e o Dinossauro foi filmado em Super 8 e foi dirigido pela Helena Inês. Esse filme narra os bastidores da Bel Air, uma espécie de trailer da Bel Air, né? E a produtora nunca foi registrada ou nunca foi institucionalizada, teve um caráter clandestino do seu começo até o final, né? E esse curta também está disponível no YouTube, vale a pena conferir. Eu acho muito interessante essa citação aqui, porque ela define bem o que é o cinema marginal, né? Ou melhor, o que são os filmes criações da Bel Air Filmes, né? Então, o Júlio Bressani relaciona muito esse caráter rápido do filme, de irem lá nas locações e realizarem filmagens rápidas também, com muito risco. Ele associa isso com as táticas de terrorismo, né? Associando a uma certa esquerda da época, né? Então, o Júlio Bressani diz o seguinte, abre aspas, uma das novidades da época era o terrorismo e as técnicas do terrorismo. Os assaltos a bancos, as ações rápidas, tudo planejado. Ações de poucos minutos para que tudo desse certo. Ação altamente clandestina. Contudo, contra só dependia daqueles que estavam operando da maneira mais obscura possível. Tudo isso, evidentemente, está dentro dos filmes. Isso era a novidade da época, o charme da época. Eu diria a você que isso era a beleza da época, então, evidente que isso está dentro do filme. Agora, recriado como imagens, dentro dos filmes como poesia, né? Mas, sem dúvida, o terrorismo tinha muito de obra de arte ali. Então, isso vai evidenciando esse caráter, né, radical da produtora, de não ser uma produtora legalizada, registrada no papel, que era justamente para não ser censurada, né? E o nome também da produtora Bel Air, ele foi usado de modo estratégico para poder desviar a atenção dos censores, porque Bel Air remete a um bairro hollywoodiano. Então, na medida que os censores associassem um grupo de cineastas que estivessem fazendo algum tipo de filme, mas com o nome Bel Air, ele possivelmente iria associar a um trabalho pouco experimental, ou enfim, de pouco ataque aos padrões estéticos vigentes do cinema. Isso ajudou a Bel Air a sobreviver durante esses 4 meses, né? Essa imagem aqui é da equipe, né? Da equipe Bel Air, quase todos eles ali estão presentes. Então, os criadores principais da produtora, como o Rogério Sganzerla e o Júlio Bressani, contavam com o auxílio de uma equipe fundamental para o desempenho das peças, né? Contavam com o auxílio do Guará, que além de ator, era assistente de direção, assistente de som, assistente de fotografia. Os cineastas contavam também com o Renato Laclette e o Edson Santos, ambos os diretores de fotografia e operadores de câmera dos 7 filmes, né, produzidos pela Bel Air. Havia também o Ivan Cardoso, que era assistente de som, assistente de direção do Sganzerla, que posteriormente ficou bastante conhecido como diretor de filmes em formato de Super 8. A produtora também contou com a presença da Maria Gladys, uma atriz muito importante, muito talentosa. O Neville de Almeida também, ator, o amigo, o Hélio de Sica também, sempre esteve presente durante as filmagens, desenhando o primeiro cartaz do filme Sem essa Aranha também, né? E nós podemos entender que esses filmes, então, produzidos pela Bel Air, em sua maioria, criticam uma forma estética de se manusear a câmera, né? E esses filmes marcam a opção por novas estratégias no domínio do que se pode chamar de plano sequência, né? Bastante característico já no cinema novo e retomado pelo cinema marginal, né? Mas isso passou a registrar então essa câmera passou a registrar então o que se apresentava diante da câmera de modo menos idealizado, digamos assim, né? Então esses filmes permitem alteração de luz,
tremores nesses equipamentos ocorrem, e muitos deles são em razão das surpresas que são oriundas dos improvisos desempenhados em cena pelos atores, né? Então o dispositivo tem que estar correndo atrás do improviso todo dos atores. Essas câmeras correm, às vezes até giram em 360 graus, batem no rosto dos personagens, né? Observa eles agirem como outros animais, rastejando no chão e tal, né? E bastante ousada, né? Em termos estéticos, a produtora, mas por fim a produtora acabou sendo descoberta pela ditadura militar brasileira, que alegou que a produção dos filmes era patrocinada pelo Carlos Marighella. E embora isso fosse uma inverdade, né? Os filmes tinham sim uma sintonia com o livro manual do guerrilheiro urbano, né, do Marighella. E isso entra em concordância com essa citação que eu acabei de falar aqui, essa citação do Bressani, em que o Júlio Bressani conecta o terrorismo às imagens poéticas dos filmes. Né?